Olá, esta é uma notícia de última hora na canal Creative Society. A 7 de maio de 2022 teve lugar um evento global inovador que dá a todos a oportunidade de aprender informações verdadeiras e imparciais sobre o perigo crescente de desastres climáticos e ambientais. E também sobre as causas reais e a escala real das múltiplas crises da sociedade de consumo. O Fórum Internacional Online Crise Global. Somos pessoas. Queremos Viver foi transmitido em mais de 100 línguas em milhares de plataformas de meios de comunicação. Convidamo-o a assistir e a espalhar a palavra sobre este evento. As chuvas torrenciais que atingiram o nordeste da Índia desde 12 de maio provocaram inundações e deslizamentos de terras. Os residentes dos estados de Assam e Meghalaya foram afetados, infelizmente. Há informações sobre acidentes mortais. No total, mais de 50 mil pessoas foram afetadas pelas cheias. O transbordamento do rio Barak inundou grandes partes do distrito de Kashar. Centenas de casas foram destruídas ou parcialmente danificadas. Foram realizadas operações de salvamento de pessoas diárias inundadas e foram criados campos para ajudar as pessoas deslocadas pelas cheias. O transporte também foi muito danificado. As ligações ferroviárias e rodoviárias foram bloqueadas. As águas das cheias também inundaram terras aráveis. Olá, aqui é o repórter de Breaking News e Austrália. Em meados de maio de 2022, chuvas torrenciais ao longo de vários dias causaram inundações generalizadas em Queensland, Austrália. Infelizmente, registaram-se mortes. Muitos motoristas foram resgatados de armadilhas de água. Um homem a fugir de um carro afundado teve de passar a noite numa árvore à espera de ajuda. Os residentes de zonas baixas tiveram de abandonar as suas casas. Um grande número de estradas e campos foram inundados e cerca de 70 escolas foram encerradas. O aeroporto de Townsville recebeu 3 vezes a precipitação média para o mês de maio em 24 horas. O dia foi o segundo dia de maio mais úmido da história da observação meteorológica. Na noite de 10 para 11 de maio, as precipitações rápidas também causaram inundações no sudeste da Malásia. A catástrofe provocou a evacuação de mais de 1.800 pessoas em várias zonas do estado de Sabah. As estradas estavam debaixo de água, vários deslizamentos de terras foram registados e muitas casas foram danificadas. No total, mais de 45 aldeias foram inundadas. A 17 de maio, um poderoso ciclone, o Yaquecan, atingiu o Uruguai e o Brasil. Em locais, a velocidade do vento atingiu mais de 100 km/h. Infelizmente, registou-se uma fatalidade. Ventos fortes caíram árvores, deixando mais de 200 mil pessoas sem eletricidade. Graves tempestades de granizo atingem partes do Brasil. As zonas costeiras foram cobertas com uma abundância de espuma marinha, o que é um fenómeno bastante raro e vulgar. Havia tanta espuma que encheu todos os terraplenos e salpicou para as estradas. Os acontecimentos cataclísmicos na América do Norte são abordados a seguir por um repórter de notícias de última hora do ZEUA. Olá, aqui é o repórter de notícias de última hora. A 13 de maio de 2022, um poderoso sistema de tempestade atingiu o Midwestern dos Estados Unidos. Infelizmente, o mau tempo reclamou a vida de várias pessoas. Os estados do Minnesota e do Dakota do Sul foram os mais duramente atingidos pela tempestade. Os ventos de furacões foram acompanhados por fortes trovoadas e grandes saraivadas. Foram vistas rajadas de até 160 km/h em locais de até 100 milhas por hora. O vento derrubou árvores e linhas elétricas, derrubou caminhões e destruiu muitos edifícios. Dezenas de milhares de pessoas ficaram sem poder. Ao mesmo tempo, uma enorme tempestade de poeira atingiu partes das planícies do norte. Este fenómeno meteorológico, chamado Abu, é normalmente visto nos desertos e é típico da região. Foi possível após uma seca severa ter atingido partes do centro do ZEUA. Um muro de poeira, soprado por fortes rajadas de vento, varreu os estados de Iowa, Minnesota, Dakota do Sul e aterrou no Nebraska. Os meteorologistas disseram que a tempestade de poeira fazia parte de Trash, um poderoso furacão que se estende por mais de 240 milhas, 386 km. O coordenador de avisos do Serviço Meteorológico Nacional Naval, Brian Smith, disse nunca ter visto uma tempestade tão poderosa nos seus 34 anos de trabalho.
No formato consumidor da sociedade, os mecanismos que permitiriam às vítimas de catástrofes regressarem a uma vida normal não estão a funcionar, porque o valor da vida humana e da segurança não é questão-chave numa sociedade de consumo. É suplantada pela burocracia, ganância e corrupção. Dezembro de 2021 bateu o recorde de sempre do número de tornados registados para esse mês. Tornados em massa em 10 de novembro de dezembro no sul e centro-oeste dos EUA foram anormais para esta época do ano, uma vez que a época dos tornados dura normalmente de abril a junho. Uma testemunha ocular do Tennessee diz-nos o que é estar no meio de um tornado. O meu nome é Casey Griffin e sou de Reelfoot Lake, Tennessee. A minha família e eu fomos atingidos por um tornado no dia 10 de dezembro. Nunca experimentei nada parecido. Lembro-me de quando era pequena, tivemos tempestades severas e saímos no corredor com almofadas e outras coisas. Mas nunca vi danos tão significativos na minha vida, de onde venho. Toda a nossa cidade acabou de deixar de existir. Tinha começado uma tempestade como o granizo. Penso que estava a saudar o exterior porque estávamos dentro do nosso atrelado móvel. E tenho 3 filhos pequenos, um menino de 8 anos, uma menina de 7 anos e um menino de 6 anos. Por isso não pensei que fosse seguro. Coloquei-os no carro e tentei afastar-me porque a tempestade estava tão perto. O meu maior medo foi ficar preso lá dentro durante muito tempo porque tinha ouvido histórias sobre pessoas que estavam presas. Por isso, assegurei-me que tínhamos lanche e uma vela na casa de banho. E conseguimos arranjar um colchão para nos cobrirmos com ele na casa de banho. Através da tempestade que já estava a formar-se, pudemos ouvir a aproximação do tornado. Conseguimos ouvir os destroços a baterem no reboque. À medida que se aproximava, o tornado foi ficando mais forte. E o reboque começou a tremer na parte de trás. Consegui ouvir tudo. E tudo o que podíamos fazer era sentar-nos e olhar uns para os outros e apenas rezar. Fomos todos levados para o ar ao mesmo tempo. E parecíamos ficar lá durante muito tempo, apenas flutuando. Mas finalmente regressamos. E eu podia ouvi-lo partir, e a casa dos meus avós também foi atingida mais abaixo de nós. E nessa noite foi como se estivéssemos numa zona de guerra. Foi um milagre termos sobrevivido. Porque todos os outros reboques à nossa volta estavam todos em granizo do outro lado do pátio e das estradas. Éramos apenas uma das famílias abençoadas naquela noite, apesar de termos perdido a nossa casa, apesar de estarmos a sofrer de ansiedade e de nos mudarmos, e eu nem posso trabalhar agora porque preciso de me mudar enquanto eles estão na escola e estar no processo com 3 crianças. Ainda estou a lidar com o choque. E todos dizem, cataclismo natural, é natural na natureza. E o pensamento na minha cabeça é, não é natural. Depois de ter acontecido, pensei, não é natural. Ninguém deveria ter de passar por isto. Ninguém deveria ter de morrer dessa forma. O meu vizinho mais velho do outro lado da estrada foi encontrado ainda sentado no sofá, enrolado à volta de uma árvore. E abriu-me realmente os olhos para muitas coisas, e de diferentes maneiras, como funciona o governo, como o dinheiro é distribuído, o que acontece às doações. E obter fundos do governo é uma história completa, porque eles dão-lhe todos estes números de linha direta e enviam-no em círculos. E exigem que prove porque precisa desse dinheiro deles. Tem havido coisas como a FEMA a dizer-me que não tenho fornecido provas sólidas sobre os danos. E eu digo, a minha casa desapareceu. Bem, posso enviar-lhe uma imagem de como era. A vida pode mudar assim mesmo. Só espero que as pessoas comecem a usar estes dispositivos e os recursos de que dispõem para melhorar as coisas, em vez de apenas mexericos e ver o que esta ou aquela celebridade está a fazer.
Temos assuntos mais importantes sobre os quais temos de falar. E espero realmente que os olhos das pessoas estejam abertos ao sofrimento que realmente está a acontecer neste mundo, porque, por exemplo, sinto-me culpado por ter coisas boas agora. Quando tenho uma casa, sinto-me culpado porque as outras pessoas não a têm. Não creio que essa seja uma forma saudável de pensar. E a única maneira de a ultrapassar é ir ajudar. Percebendo a falta de ajuda real das fundações e de várias organizações de ajuda em caso de catástrofe, as pessoas tentam ajudar as próprias vítimas e enviar-lhes fundos para a reconstrução pós-catástrofe. Mas mesmo estas doações, infelizmente, muitas vezes não chegam ao destinatário, mas acabam no bolso de alguém. Uma testemunha ocular da erupção vulcânica na ilha de La Palma partilha a sua história. Olá, eu sou Rocio. Este vulcão começou a entrar em erupção por volta das 2h15 da tarde. Foi uma surpresa para nós a sua erupção, a apenas 2 quilómetros de onde eu vivia na altura. Imagino o rugido dessa erupção ao explodir. Ouvia-se um som muito alto e uma forte vibração, e quando olho, vejo fumo, uma massa de fumo, porque era de dia e ainda não se podia ver a lava a entrar em erupção, apenas fumo. Eu disse, uau! Quando o vulcão começou a entrar em erupção, levei imediatamente a minha família. Vivo com o meu marido e filho de 3 anos de idade. Arrumámos o que tínhamos à mão, telemóveis, documentos pessoais, algumas roupas e fomos à casa da minha mãe. Ela vive um pouco mais longe. Passámos ali um dia muito perturbador. Foi como um inferno total. E eu disse, uau, o que é que isso está a irromper? Claro que, na minha ignorância, pensava que era fogo, mas não, o fogo era lava, material magma que estava em erupção deste vulcão. Era como um rio. Imagina um rio, mas a partir da lava, foi espetacular. O vulcão estava a lançar cinzas muito finas no ambiente, que não só é tóxico como prejudicial à medida que se respira, certo? Mais de 2.908 edifícios foram completamente destruídos, incluindo escolas, centros de saúde e cemitérios. Imagina a dor daquelas pessoas, aqueles residentes de Palma que estão aqui, para ver que as suas famílias, mães, pais, tios, etc., estão enterradas debaixo da lava e não lhes resta ninguém. Isto para além do facto de mais de 7.000 pessoas no total terem sido evacuadas. A ilha de La Palma é muito pequena, apenas 83.000 habitantes aproximadamente. É uma ilha muito pequena. O que está a acontecer hoje? Mais de 10 milhões de euros foram-nos doados apenas em doações, sem contar com o que os governos espanhol e canário também doaram a La Palma sob a forma de doações de particulares e empresas. Mas o mais triste é onde está esse dinheiro. Também tenho o mundo a agradecer. Aqueles que ouviram falar sobre isso vieram para ajudar, eram muitos deles. Uma bênção foram aquelas pessoas que, mesmo não ajudando financeiramente, a sua ajuda foi incrível. Há também aquelas pessoas, aqueles voluntários que vieram para ajudar sem qualquer propósito egoísta, como já disse, altruisticamente. Ajudaram a apanhar coisas nas casas das pessoas que sabiam que iriam perder. As pessoas que também trouxeram o seu carro, o seu caminhão, que tinham os meios para ajudar essas pessoas a sair das suas casas e a remover os seus bens para que não os perdessem. As pessoas agiam de uma forma incrível. Gostaria de dizer que o mundo precisa de algo chamado empatia. Precisamos de mais empatia em todo o mundo. Precisamos de saber como se sente a outra pessoa, para nos colocarmos no seu lugar.
Saber que não gostaria de passar pelo que essa pessoa está a passar. O mundo precisa de mais unidade e amor. Chega de tanto ódio, guerra e maldade. Já chega. Precisamos de unidade. Como já vimos aqui na ilha de La Palma, o mundo inteiro precisa de amor nestes tempos difíceis. Esta é a resposta para tudo. Quando se quer fazer algo, faça-o primeiro com amor e tudo ficará bem. Se tiver testemunhado uma anomalia climática, envie os seus vídeos para climate@creativesocity.com. E agora temos um participante no Fórum Internacional Online Crise Global. Somos pessoas, queremos viver. Alexei Prudkov. Alexei, olá. Por favor, partilhe as suas impressões sobre a preparação e funcionamento do Fórum. Saudações a todos e obrigado por me convidarem para falar. Foi de facto uma honra e um privilégio fazer parte da equipa envolvida na preparação do Fórum Internacional Online Crise Global. Somos pessoas. Queremos viver, que teve lugar a 7 de maio. Foi feito um grande volume de trabalho. The information that was exposed during this 11-hour broadcast. Espero que todos tenham assistido agora ao fórum e possam ver com os seus próprios olhos que a informação que foi tornada pública durante aquela emissão de 11 horas foi muito sóbria e que mudou a vida de muitos porque, como muitas pessoas pensam, tudo está bem no seu país e nada está a acontecer com o clima ou outras catástrofes, que nada está a acontecer noutro lugar. E especialmente durante as notícias de última hora, pode ver que este não é o caso. É por isso que milhares de pessoas de todo o mundo se têm vindo a preparar incansavelmente para este evento maciço. E passaram os seus dias e noites à procura de informação, verificando-a e recolhendo todos os dados para si numa emissão que lhe pode parecer muito longa, mas que vale bem a pena ver. Assim, a todos aqueles que ainda pensam que vivemos num mundo onde os eventos são esporádicos e não vêm até si, aconselho a assistir ao fórum e às últimas notícias que saem todas as semanas, porque as pessoas de todo o mundo partilham o que veem com os seus próprios olhos. E durante o fórum demos uma explicação do porquê destes cataclismos e isto é muito importante. É importante compreender que temos de nos unir para ultrapassar as dificuldades, pois de outra forma qualquer país sozinho não pode suportar o que o clima nos reserva. Por favor, fale-nos da investigação que apresentou no fórum. Obrigado por esta pergunta. Estive envolvido nos preparativos, principalmente no grupo que pesquisou organizações e fundações internacionais. E como ouviram das testemunhas oculares durante os vídeos, não há ajuda real das agências governamentais que supostamente a devem fornecer. Essa é uma das principais razões pelas quais também começamos a investigar que, apesar dos milhares de milhões de dólares que supostamente são gastos todos os anos para ajudar as pessoas, elas ainda não recebem ajuda adequada. Por isso queríamos ir mais fundo nessa direção e descobrir qual é o problema. E o que descobrimos
E o que descobrimos foi totalmente sem surpresas, porque o formato consumidor da sociedade em que todos vivemos agora é a principal razão pela qual as organizações que começam a cuidar das pessoas em primeiro lugar estão a tornar-se como qualquer outro negócio que quer aumentar a sua riqueza, expandir o seu poder e acumular tanto capital quanto possível. E é por isso que eles não estão interessados. Existe aqui um conflito de interesses, porque qualquer organização que queira expandir-se, e só pode expandir-se quando o problema com que está a lidar aumenta, pelo que não está realmente interessada em resolver qualquer problema, fome, pobreza, falta de água potável ou qualquer outra coisa. E foi isto que encontramos. Apresentamos provas convincentes de que são gastos dezenas de bilhões de dólares todos os anos, mas nos 76 anos de existência da ONU, nada mudou realmente. E mais importante, até mudarmos o formato da sociedade de uma sociedade de consumo para uma sociedade criativa, onde a vida humana, e não o dinheiro, é o valor mais alto, não conseguiremos resolver nenhum dos problemas. E convido todos aqueles que ainda não assistiram ao fórum a irem ouvir ou assistir a todos os vídeos e apresentações feitas pelos oradores. Eles abrirão realmente os seus olhos para a realidade desta crise, feita de muitas outras crises em que vivemos hoje, e o caminho para sair dela, a construção de uma sociedade criativa. Mais uma vez, obrigado e adeus. Obrigado, Alexei. A 16 de maio de 2022, tempestades de areia com ventos fortes atingiram a Síria Oriental e regiões do Iraque. A catástrofe natural deixou pessoas mortas. Foi declarado o estado de emergência no Iraque. Escolas, universidades, gabinetes governamentais e aeroportos estão fechados. Anteriormente, no Cazaquistão, um deslizamento de terras caiu diretamente sobre edifícios residenciais na cidade de Tekeli. Infelizmente, foi relatada uma fatalidade. O volume da massa de lama era de cerca de 4.000 metros cúbicos. Para mais informações sobre outras catástrofes naturais em todo o mundo, ver a seguinte história. A 11 de maio, houve inundações no sul do Uzbequistão, causadas por fortes, embora breves, chuvas. Infelizmente, foram mortas pessoas. Os fluxos de lama provenientes das montanhas levavam gado, pedras, ramos e carros. A 12 de maio, o vulcão Etna na ilha da Sicília, Itália, entrou em erupção. Isto produziu um fluxo de lava que atingiu a base da cratera. A erupção foi acompanhada por um aumento de tremores. A 13 de maio, outro vulcão italiano, Stromboli, experimentou uma série de explosões maiores do que o normal. A atividade do vulcão resultou numa libertação significativa de material piroclástico. A 14 de maio, houve inundações na cidade de Accra, no Ghana. Algumas horas de precipitação anormalmente intensa foram suficientes para inundar o centro da cidade e algumas partes da cidade. Consequentemente, houve problemas com a circulação de veículos. Algumas estradas foram encerradas devido à intransitabilidade. As anomalias naturais que hoje se verificam mostram a fragilidade do mundo. Num instante, as pessoas perdem o modo de vida a que estavam habituadas, perdendo tudo o que lhes é querido. A rápida escalada dos cataclismos mostra que o clima não poupa ninguém. É um inimigo muito cruel e impiedoso atualmente, as alterações climáticas, devido a processos astronómicos e à sua natureza cíclica, ameaçam a existência de toda a raça humana. Sua casa que está pegando fogo, mas todo o planeta, você deve ser avisado sobre isso. O que está acontecendo no planeta agora é normal nos últimos 11.000 anos. Vamos encarar os factos. Ao longo de todo o milénio, o planeta geralmente não experimenta tantas mudanças climáticas como nos últimos 30 anos de nossas vidas.
O aquecimento global dos oceanos aumentou 450% nos últimos 30 anos. Evidências de aquecimento das camadas profundas do oceano sugerem que o oceano está aquecendo de baixo para cima. O aquecimento dos oceanos provoca um aumento na força e no número de furacões. O ano de 2020 bateu todos os recordes de frequência de furacões e ciclones tropicais no planeta durante todo o período de observação. Devido ao aumento da umidade e aumento das temperaturas, a intensidade e o número de tornados estão aumentando. Desde a década de 1990, o número de tornados na Europa aumentou 10 vezes e continua a crescer. Tornados e furacões podem destruir distritos residenciais inteiros, e eles não se importam se as pessoas estão escondidas lá ou não. Nos últimos 33 anos, houve um aumento no número de tempestades. A velocidade do vento e a altura das ondas nos oceanos estão aumentando, e foi observada uma aceleração significativa das correntes marítimas. De acordo com a NOAA, o número de inundações no gelo aumentou cerca de 100% nos últimos 30 anos. Ao mesmo tempo, eles começaram a ocorrer de forma sincronizada, atingindo vários países ao mesmo tempo. Desde 1998, as inundações afetaram mais de 2 bilhões de pessoas em todo o mundo. A taxa de perda da camada de gelo da Groenlândia nos últimos 30 anos aumentou 20 vezes e excede a taxa máxima dos últimos 12 mil anos. Numerosos estudos indicam que a causa do derretimento dos glaciares é o aumento do fluxo geotérmico, ou seja, o calor do interior da Terra sob o manto de gelo da Groenlândia. Nos últimos 30 anos, a taxa de derretimento do gelo na Antártida aumentou 65%. Além disso, isso está acontecendo apenas na parte ocidental da Antártida, onde há uma enorme câmara de magma e 140 vulcões, cujo calor derrete o gelo de baixo para cima. Apesar do facto de que os glaciares de alta montanha estão derretendo, lagos e rios ao redor do mundo tornam-se rasos e a água escapa para as profundezas através de rachaduras. De acordo com pesquisas de cientistas americanos, os níveis de água nos maiores rios do mundo caíram significativamente nos últimos 50 anos. Em todo o mundo, milhares de corpos de água desaparecem, mas ao mesmo tempo ocorrem fortes chuvas. Por exemplo, na China, apesar das frequentes inundações, mais de 28 mil rios desapareceram nos últimos 20 anos, aproximadamente metade de todos os rios do país. O número de incêndios extremos está crescendo e eles não cessam nem no inverno. Atualmente, em média, ocorrem 7 vezes mais incêndios florestais no oeste dos Estados Unidos todos os anos do que há 40 anos. Até o Ártico já está queimando, com 2019 vendo os maiores e mais destrutivos incêndios no hemisfério norte em 10 mil anos. Os incêndios ocorrem em áreas onde a crosta terrestre está fraturada e onde hidrogênio, metano e outros gases combustíveis emergem do subsolo. Por causa disso, o fogo não pode ser apagado. Ele incinera cidades, deixando áreas queimadas por anos. Cada vez mais, as pessoas perdem a vida em incêndios ou sufocam com o fumo. As catástrofes naturais estão a afetar cada vez mais áreas e isto é apenas o começo. De agora em diante, a sua intensidade e poder apenas aumentarão. Se queremos realmente viver, precisamos de nos unir e criar um mundo onde a vida humana esteja em primeiro lugar. E para construir uma sociedade criativa, onde não haja fome, nem guerras, nem crises de qualquer tipo. E há certamente muitos acontecimentos trágicos e dramáticos a acontecer em todo o mundo neste momento. Sabe, estas são provavelmente condições para que todas as pessoas façam esta revisão de valores, de modo a mostrarem a sua humanidade. Sabe, sim, mesmo nos escritos sagrados há um ditado que diz que para que o homem volte a si, a epidemia, a guerra e a fome têm de passar, e depois a humanidade regressa a Deus. Eu não gostaria disso. Há outra forma. Essa não é a forma correta. Sim, passamos todas as epidemias. Graças a Deus, nem todos nós passamos pela guerra. Mas a fome não é correto. As pessoas não devem sofrer. As pessoas devem viver na alegria, no amor, na felicidade. Deveriam adquirir muito mais do que o que este mundo pode dar ao homem agora. Está tudo ao nosso alcance. Podemos mudar o mundo para melhor se quisermos. É essa a questão, se quisermos. E para que o queiramos, temos de saber que é possível compreendê-lo.
Temos de compreender que a sociedade da criação, por exemplo, é realmente capaz de mudar todo o nosso mundo, de parar não só as guerras, mas também de remover noções como epidemias, fome, sofrimento. Por quê? Porque a ciência moderna foi suficientemente longe para resolver muitos problemas, para resolver o problema com a água, para resolver o problema com a fome, com muitas doenças. Realmente tem. As questões energéticas. Há muitas coisas. E se queremos realmente, como humanidade, tornar-nos humanos, tornar-nos uma civilização, então maiores oportunidades ainda se abrirão perante nós. Poderia realmente ser um mundo bonito. A única questão é, será que temos humanidade suficiente e este bom espírito para construir uma sociedade criativa? Será que temos compreensão suficiente de que é necessário? Ou esperamos, como temos feito durante milhares de anos, que alguém o faça enquanto eu me sento? Se formos guiados por isto, nada funcionará. Desta vez não conseguiremos fazer frente ao clima. Não temos nada com que o confrontar. Não temos uma solução, nem sequer temos uma compreensão do que se está a passar com este clima. Enquanto a ciência está ocupada a fazer outras coisas, as pessoas estão desligadas e as catástrofes climáticas estão, infelizmente, a progredir muito rapidamente. Tudo está a aumentar. Não está a aumentar para melhor, mas temos uma boa hipótese. De facto, temos uma enorme oportunidade, mas para isso temos de consolidar. Para isso, temos de nos lembrar que somos seres humanos. Sim, nós somos humanos e queremos viver. E para que possamos agarrar esta única oportunidade, a participação de todos é importante. Junte-se a si também na construção de uma sociedade criativa. Pode saber mais sobre sociedade criativa em creativesocity.com. Obrigado por estar hoje conosco. E vemo-nos em breve no canal Creative Society.